Fala galera, estamos aqui em mais um bloco da anatomia e fisiologia do sistema nervoso, tá? No primeiro bloco nós vimos a parte introdutória, as funções do sistema nervoso, as divisões anatômicas, né? A divisão aqui sistema nervoso central e periférico da anatômica, a divisão funcional em relação ao sistema nervoso somático, voluntário e o sistema nervoso visceral involuntário, né? A gente viu tudo isso aí no primeiro bloco. No segundo bloco vimos aí a questão do detalhamento do sistema nervoso central, onde nós vamos ter o encéfalo. Dentro do encéfalo nós vamos ter o cérebro, o cerebelo e o tronco, né? O cérebro vai ser dividido em telencéfalo, onde tem as áreas de Brodmann e as funções do nosso corpo de maneira geral. Dentro do diencéfalo, aquela parte mais interninha do cérebro, nós vamos ter algumas estruturas muito importantes ali em relação aos ventrículos, principalmente o tálamo, né? E a questão do hipotálamo, né? Isso a gente viu isso e as suas respectivas funções ali relacionadas ao encéfalo, tá bom? Trabalhamos o hipotálamo principalmente como uma glândula importantíssima para estimular a hipófise, né, no controle do sistema endócrino. Vimos isso. Com relação ao tronco, vimos aqui a subdivisão do tronco, que faz parte do encéfalo aí, mesencéfalo, ponte e bulbo. No tronco nós vimos ali que os nervos cranianos, que não é do sistema nervoso central e sim do sistema nervoso periférico, saem dali, né? E a gente vai ver agora cada nervo craniano desse na imagem do Netter aqui, que é um livro muito importante de anatomia, e também uma tabelinha que eu organizei eu até achei essa tabelinha pronta, na internet tem, com o nervo, a função dele, se é motor, se é sensitivo, se é misto. Isso caiu em prova do Corpo de Bombeiros do Distrito Federal, em outras provas isso também costuma cair, então é importante a gente fixar esses nervos cranianos. É muita coisa, professora, mas à medida que a gente vai estudando, a gente vai aqui decorando pelo menos os principais, que é o que eu quero chamar a sua atenção aqui, ok? Maravilha! Então aqui, gente, vamos avaliar em relação a esses nossos pares. O primeiro par é o nervo olfatório, que tem a ver com a parte sensitiva aqui, né, da sensação que a gente tem em relação ao olfato, ok? Então, por isso que tem aqui o nariz, né, e tem aqui a nossa, o nosso primeiro par, tá? Tem o nervo óptico, que é responsável em relação à visão, tá? O nervo terceiro aqui, par, né, o nervo oculomotor. Então, ele vai estar participando da parte motora do olho. Então, tem o músculo ciliar, esfíncter da pupila e todos os músculos extrínsecos do olho, exceto os músculos oblíquo superior e reto lateral. Ok? Né? Então, nós vamos ter aqui, ó, vamos na sequência da imagem, a gente já viu o terceiro, né? Vamos agora ao nervo troclear, que é o quarto par, que é responsável pela parte motora do músculo oblíquo superior, certo? Depois eu tenho aqui, do quarto, o quinto par, que é o nervo trigêmeo. O nervo trigêmeo, nós vamos ter ele aqui na questão sensitiva da face, seios paranasais e dentes. A gente costuma dizer, né, que o nervo trigêmeo, ele é uma das dores mais fortes que a pessoa sente, né, em relação aí a essa dor, né, quando é estimulado esse nervo trigêmeo, ok? Depois do quinto par, que é o trigêmeo, é um dos mais importantes em relação à cobrança também, eu acho importante frisar isso aqui, nós temos o sexto par, que é o abducente, que vai estar fazendo parte aí do controle do músculo reto lateral, ok? Depois do sexto, nós vamos ter o nervo facial, que é o sétimo. Então, o sétimo par, que é o nervo facial, vai estar aqui fazendo o controle dos músculos da face, ok? É importante destacar, só voltando no trigêmeo aqui, gente, que ele tem a parte sensitiva e tem a parte motora dele. A parte motora dele vai estar responsável pelos músculos aqui da mastigação, tá? Observe que aqui a gente está vendo o tronco, né, que é justamente o objetivo de trabalhar esses nervos cranianos, apesar de fazer parte do sistema nervoso periférico, eu estou trabalhando eles aqui junto com o tronco, né, por conta de que é lá que eles vão estar saindo, tá? Ok,
Então, paramos no 7º, que é o facial. Vamos para o 8º. A gente vai trabalhar com detalhes na tabelinha. A gente só está citando aqui. O 8º, ele tem aqui a parte, o nome dele é vestíbulo coclear. Tem a ver com as funções aqui auditivas, tá? Vestibular e coclear. Observe aqui, depois do 8º, a gente vai ter, né, o 9º, que é o nervo glossofaríngeo, que ele é um terço sensitivo na parte posterior da língua, tonsila, faringe e orelha média. Depois do 9º, a gente tem o 10º. Cadê o 10º? O 10º é o vago, é o único nervo craniano que sai, né, da caixa craniana e vai aqui inervar as vísceras, tá certo? Então, o nervo vago vai estar aqui responsável pela inervação de várias vísceras, tá? Depois do 10º, nós temos o 11º, que é o nervo acessório. Ele fica ali próximo da cabeça, né, em relação à inervação dos músculos do pescoço, tá? Onde tem aqui os músculos esternocleidomastoide, que é um músculo que participa, inclusive, como acessório da nossa respiração, quando a gente precisa de uma respiração mais acentuada, né? Quando a gente passa um pouquinho da necessidade de uma insuficiência respiratória ou forçar a respiração, a gente usa esse músculo aí, além de vários movimentos aqui do pescoço, tá? Então, o trapézio e esternocleidomastoide vai ser inervado em relação à parte motora desses músculos, né, do movimento desses músculos, pelo 11º, tá? A gente falou que o vago é o único que sai do crânio, mas esse aqui também ele sai, né, considerando aqui que ele tá na região aqui do pescoço, tá? Só pra gente deixar isso bem claro. E o último par, que é o 12º, é o hipoglosso, que é o 12º par, que ele vai fazer parte dos músculos da língua, feixes musculares, pela alça aqui cervical, ok? A parte do vago aqui, motor do coração, pulmão, palato, faringe, laringe, traqueia, bronco, trato gastrointestinal. Então, tanto a função respiratória, cardíaca, quanto gastrointestinal vai estar aqui sendo controlado por esse nervo vago, ok? O cerebelo, né, é a parte aqui ainda do encéfalo. Então, a gente lembra que o encéfalo vai ter o cérebro, o tronco e o cerebelo. E a gente está falando aqui do sistema nervoso central, né? Encéfalo e medula, ok? Citamos aqui no cérebro, no tronco e no cerebelo, que é a última parte do sistema nervoso central que a gente está trabalhando em relação a encéfalo. Ainda falta trabalhar com a medula. Deixando bem claro que a gente citou os nervos cranianos aqui agora, mas a gente vai trabalhar quando for falar no sistema nervoso periférico detalhadamente. O objetivo de trabalhar o sistema nervoso aqui periférico associado com o central é porque é do tronco que vai estar saindo aqui esses nervos cranianos, tá? Deixando isso bem claro para você, ok? Então, cerebelo, palavra-chave para cerebelo é o equilíbrio do corpo, tá? Então, regula o tônus muscular e a coordenação de atividades motoras do organismo. Ele vai ficar onde? Na fossa posterior. Quando eu falo fossa, são entradas ali ósseas, né? E aí a gente tem a fossa posterior relacionada aqui com o cerebelo, tem a fossa média, né? E tem a fossa anterior. Já já a gente vai ver a base do crânio, que vai ver exatamente aqui por que a gente fala que o cerebelo está na fossa posterior em relação ao osso occipital. E está separado do lobo occipital por uma prega da dura mater, denominada tenda do cerebelo. Professora, a senhora já falou dessa tenda do cerebelo, falei mesmo, né? É aquela parte que vai entrar aqui, a meninge dura mater, para dividir o cérebro do cerebelo, né? E essa tenda aqui, a gente vai dizer que tudo que está acima dela é supratentorial e abaixo dela infratentorial, ou seja, o cerebelo está na região ali infratentorial, tá? Na fossa posterior da base do crânio. Do ponto de vista fisiológico, o cerebelo difere fundamentalmente do cérebro porque funciona sempre em nível involuntário e inconsciente, sendo sua função exclusivamente motora, equilíbrio e coordenação. Então aqui, como eu já falei para vocês, eu adoro, né, imagens, porque isso é o que fica na cabeça da gente, né, quando a gente está fazendo a prova, tá? Aqui eu aproveito a imagem para trabalhar a região onde o cerebelo fica,
que é essa região, certo? Essa vista aqui vai mostrar pra gente as entradas da dura mater. Então, eu tenho a tenda do cerebelo aqui, ok? Quando eu parto aqui no meio, eu chamo de foice. Então, tem a foice do cérebro, observe essa região, esse corte e esse outro corte. O corte aqui mediano do corpo, né, vai mostrar pra gente bem no meio essa entrada aqui. Quando a gente pega uma peça anatômica, a gente vê como se fosse uma lâminazinha cortando o cérebro ali ao meio, tá? E é claro que aqui no meio tem um corpo caloso, tem um envolvimento do lado direito com o esquerdo, né? Mas essa entradazinha aqui é o que divide o telencéfalo ali, hemisfério direito e esquerdo, ok? Então a gente chama de foice. Quando parte no meio, a gente chama de foice. Aqui por baixo, a foice do cerebelo, certo? Aqui a tenda do cerebelo, que é essa entradinha dessa forma, ok? Mais oblíqua aqui, que é nessa imagem a gente vê isso aqui. Essa tenda é essa tenda, ok? E esse corte aqui da foice é o corte aqui no corte mediano, tá? Pra gente poder ver direitinho. O diafragma da cela é uma região próxima do nariz aqui, essa entradinha aqui da nossa dura mater, onde vai estar ali o tálamo, hipotálamo apoiado nessa região, tá? No diafragma ali da célula, hipófise, aquela parte do diencéfalo vai ficar apoiado aqui nesse diafragma da célula. Então, essas partes aqui da nossa dura mater, da nossa meninge mais externa, ela vai ajudar a entender, por exemplo, quando ocorre uma herniação cerebral. Quando aumenta a pressão dentro do crânio, gente, a caixa craniana ela é rígida. Então, se tiver aumento da pressão intracraniana por um trauma crânioencefálico, alguma coisa desse sentido, ou uma resposta inflamatória muito intensa no cérebro, ou um tumor cerebral, né? Tudo isso pode gerar um aumento na pressão dentro da cabeça. E esse aumento da pressão, ele tenta ser resolvido de forma compensatória, diminuindo a quantidade de líquor e sangue, né? Porque tudo ali já está tudo preenchidinho. Tem sangue, tem líquor e tem tecido, né, da massa encefálica. Quando aquela massa encefálica está maior do que deve por edema, por tumor, o que é que vai acontecer? Vai ter uma pressão, aí empurra o sangue e começa a tirar aqui o fluxo sanguíneo cerebral, começa a diminuir, né? E o líquor também vai lá para a medula, sai de dentro da cabeça. Só que chega uma hora que tirou o líquido máximo que podia do líquor cefalorraquidiano, tirou o sangue o máximo que podia e o negócio não está rolando, não está conseguindo manter a pressão ali dentro do controle de compensação. Chega uma hora que está muito alta essa pressão e esse tecido cerebral ele começa a ser deslocado do hemisfério direito, vai para o esquerdo, aí passa aqui na foice do cérebro, né? Ou a parte do cérebro também pode descer da tenda aqui para comprimir lá o cerebelo, que a gente chama aqui de uma herniação, né? Tentorial. Então observe, gente, o quanto que é importante saber que existe essa tenda e que quando ocorre o aumento da pressão dentro do crânio, a parte do cérebro ela vai ser comprimida para se deslocar, né, por essas partes aqui, por meio dessas invaginações, que são entradas da dura mater, e dessa forma a gente vai aqui ter sintomatologias no nosso paciente, na avaliação clínica, que vai mostrar que houve aumento da pressão intracraniana, justamente porque houve essa saída do tecido, né, encefálico, né, para a outra parte aqui, que não era onde era para estar, né? Ou seja, está sendo empurrado, literalmente, por um tumor, ou por um trauma, um edema, né? Tudo isso pode gerar essas situações. Eu gosto de fazer a correlação de anatomia, fisiologia e doenças, patologias, porque aí a gente faz esse raciocínio. Por que eu preciso saber que o nome disso aqui é tenda? Porque tem a herniação supratentorial, infratentorial, né? Tem esses nomes que a gente vai usar lá na frente na hora da associação clínica, tá? Quando a gente pede uma ressonância para ver hipófise, a gente pede uma ressonância da célula túrcica, né, que fica aqui acima desse diafragma da célula, que é o local da dura mater que está aqui, para a gente poder ver como que está essa hipófise em relação ao tamanho, por exemplo. Ok, então aqui eu vou ter um corte, né, mais detalhado, né, do nosso cerebelo em relação
ao que a gente está conversando, né, aqui. Então, a gente vai ver aqui o nosso cerebelo, a parte medial dela, a gente tem aqui, ó, lobo central, declive do vermes, que é a parte aqui que divide o cerebelo ao meio, né, túber do vermes, ou seja, partes e subpartes aqui do cerebelo. Normalmente em prova de concurso não cai esse detalhamento das partes do cerebelo, simplesmente o que foca na prova no cerebelo é a sua função na coordenação e no equilíbrio, ok? Então aqui o nosso tronco, né, a relação com o nosso tronco, o tronco sendo dividido, ok? Pendúculo, quando eu uso esse termo pendúculo, é o que está pendurando literalmente, está segurando ali, fazendo a correlação com o cérebro e o tronco, ok? Então aqui a gente tem um forame importante, ó, forame interventricular de Moro, que tem correlação, depois a gente vai ver ele, ó, com a circulação do líquor no tecido cerebral. É um local aí onde passa também o nosso líquor, ok? O tálamo no terceiro ventrículo, a gente viu lá, fazendo parte do diencéfalo, que é uma parte do cérebro. Então essas imagens depois vocês vão aí fuçar e dar uma olhada. Outro lugar onde passa aqui também, ó, é a circulação do líquor, que é o arqueduto cerebral de Sylvius, tá? Então essa parte aqui também é onde vai estar passando o que, gente? O nosso líquor, tá? Assim como o forame interventricular. Na hora que a gente for falar do líquor, o que é o líquor, a circulação dele, a gente vai usar esses terminhos aqui. Aqueduto cerebral de Sylvius, é aqueduto, tá? E tem o forame, o forame é buraquinho, né? Interventricular de Moro, que também é onde vai passar o líquor aqui nesse local, ok? Plexo coroide, né? Esse plexo coroide também vai ser importante na circulação do líquor, é onde vai ser formado o líquor, tá? As células ependimárias que formam o plexo coroide, ele vai estar ali sendo o local, o primeiro e segundo ventrículo que tem revestimento interno nesse plexo coroide, assim como o quarto ventrículo e o terceiro produzem uma quantidade menor, o primeiro e o segundo produzem uma quantidade maior de líquor, a gente vai ver isso, ok? Outra abertura que vai permitir a passagem do líquor aqui, ó, abertura medial, que é o forame de Meнгейджи, tá? Isso aqui também vai ser importante para a gente conversar, tá? Ó, quando tem aqui, ó, aqui como se fosse um buraco ali entre o crânio e as vértebras, né? A gente chama de forame magno, forame é buraco mesmo, né? Então tem um forame magno. Quando há aquelas hérnias cerebrais que eu falei para vocês, essas tonsilas do cerebelo, elas podem descer por esse forame magno aqui, comprimindo a medula, tá? Por conta justamente de aumento da pressão nessa região aqui infratentorial, tá? Então é uma região também que pode haver deslocamento do tecido cerebral, caso ocorra aumento da pressão nesse espaço aí infratentorial, ok? Então o cerebelo, gente, fica preso à face posterior do tronco encefálico por 3 feixes simétricos de fibras nervosas. Quando a gente fala em pedúnculo, é que prende mesmo, né, os cerebelosos, tem o inferior, médio e superior. Liga-se a medula e o bulbo pelo pedúnculo cerebeloso inferior, a ponte pelo pedúnculo cerebeloso médio e ao mesencéfalo pelo pedúnculo cerebeloso superior. Então esses pedúnculos eles vão aqui ligar o cerebelo às demais estruturas aqui relacionadas. Ó, o pedúnculo cerebral aqui, né, fazendo essas ligações aqui, ok? E aqui essa imagem é bem interessante, inclusive tem questão que cobra essa divisão aqui, e o que é que está apoiado sobre a fossa, aqui é a base do crânio. Olha o buraco aqui, o forame magno aqui, onde é que ele está. Aqui é onde vai passar o bulbo para encontrar a medula. O encéfalo vai, por meio do bulbo aqui, né, se conectar, o bulbo faz parte do tronco, né, a nossa medula, ok? E é onde vai cruzar também as fibras nervosas. Então, quando eu falo em fossa posterior, aqui está a parte occipital do nosso cérebro e o cerebelo vai estar repousando aqui nessa região, tá? Em cima da tenda do cerebelo vai estar a parte occipital aqui por trás também, tá? Então, ponte, bulbo, cerebelo vai ficar nessa parte. E se eu colocar aqui, ó, como se eu pegasse essa parte do meu crânio aqui, essa base, né? Então, aqui atrás, logo abaixo aqui tá o cerebelo, né, o tronco, e
passando a tenda do cerebelo, em cima tem o lobo occipital, ok? A fossa média sustenta os lobos temporais do cérebro, né? E a fossa anterior vai sustentar os lobos frontais, aqui, o lobo, né, frontal do cérebro. Só se ele dividir frontal direito e esquerdo, né? Mas frontal é uma parte só, em termos de falar, né? Com relação à anatomia humana, julgue o item. O cerebelo está situado na fossa média do crânio. Onde é que está o cerebelo, gente? Na fossa posterior e não na fossa média. A fossa média é onde vai estar aqui o lobo temporal, tá? Então, por isso que está errada a questão, porque o cerebelo ele vai ficar na fossa posterior. Quando eu falo em fossa, eu estou falando de uma entrada, né, no osso, e é justamente essas entradas aqui, ó, que vão ser a base para apoiar o nosso cerebelo, ok? E aí a gente entra nas meninges, já falamos bastante dessas meninges, né, gente? Falamos, inclusive, aqui de forma aprofundada da meninge mais externa, que é a dura mater, né? Falamos dela aqui, inclusive, das invaginações. Ela é um tecido mais fibroso, ela vai estar aderida à caixa craniana de forma muito intensa, né? Formando aquela lâmina fibrosa mais resistente, ajudando aí na proteção, né, do nosso tecido encefálico, tá? Essa dura mater, gente, vai estar intimamente ligada ao osso do crânio, tá certo? Por isso que o espaço epidural, né, no crânio, ele não vai ter esse espaço epidural, porque a dura mater está colada nele. Já na parte vertebral, né, na parte ali da medula, a dura mater, ela tem um espacinho mínimo entre ali a coluna e a dura mater. Então a gente tem um espaço epidural na medula, que é onde inclusive a gente faz aí a anestesia peridural, ok? Maravilha. Depois da dura mater a gente tem a camadinha da meninge chamada aracnoide, tá? A aracnoide, ela vai estar aí com uma membrana intermediária entre a dura mater e a pia mater. A pia mater, ela vai envolver tanto a medula, como também ela vai envolver o tecido aqui encefálico, tá? Então ela é uma fina camada que vai dar forma, vai envolver aquele tecido nervoso, ok? E essa função aqui da meninge é justamente prevenir e amortecer os choques, né? Proteger aí o nosso tecido nobre, que é o tecido nervoso, ok? Olha aqui as meninges também na parte medular, porque elas também recobrem não só o crânio, mas também a medula, ok? Então eu tenho aqui a mais interna, que é a pia mater, que reveste a medula. Eu tenho a média, que é a aracnoide, e tenho a dura mater, que é mais externa. Então eu tenho o espaço subdural, né? Tem o espaço subaracnoide, a gente vai ver aqui já em relação à divisão desses espaços. Então, meninges dura mater externa, aracnoide intermediária e pia mater mais interna. A dura mater é a mais superficial, espessa e resistente, contendo nervos e vasos, formada por dois folhetos, um externo e um interno. O folheto externo adere intimamente aos ossos do crânio. Em virtude dessa aderência, a dura mater dos ossos do crânio, não existe no crânio um espaço epidural, ou seja, fora da dura mater, né, porque ela está bem coladinha aqui, certo? O que aconteceria, né, o que tem na medula. É diferente aí esse espacinho que dá entre a dura mater e o osso. Aquela mesma imagem que a gente trabalhou, né, em relação às entradas, às invaginações da dura mater, né, então aqui a lâmina da dura mater vai entrar entre o hemisfério direito e esquerdo, formando a foice do cérebro. Também nós vamos ter a foice do cerebelo, que corta aqui o cerebelo na parte direita e esquerda. Tem a tenda do cerebelo, outra entrada aqui da dura mater, né, fazendo essas divisões, e o diafragma da cela formando essa base aqui, fechando essa dura mater próximo aqui à região do nariz. Então tem a foice do cérebro, tenda do cerebelo, foice do cerebelo,
esse diafragma da célula, pequena lâmina horizontal que fecha a célula túrcica. A célula túrcica é onde vai estar a nossa hipófise, né? Lembra lá que a gente falou a hipófise ali na região do diencéfalo, né? Onde está o tálamo, hipotálamo, hipófise, deixando a passagem para a haste da hipófise. Olha aqui as nossas meninges, né? Imagem mais uma vez, várias imagens aqui do néter, né? Onde a gente vai ter aqui mostrando a camada sendo retirada, a camada da meninge, né? Para a gente dar uma olhada aqui internamente na parte encefálica. A aracnoide é uma membrana muito delgada que está coladinha ali na dura mater e se separa por um espaço virtual que é o espaço subdural, né? A gente pensa que epi é fora da dura, né? Como se aqui fosse a dura e aqui fosse o espaço epidural que tem só na medula, tá? No cérebro não tem. Então tem a dura mater e aqui teria a aracnoide, né? Entre a dura e a aracnoide tá o espaço aqui abaixo da dura mater, sub e abaixo, subdural. Então aqui é o subdural, ok? Contendo o líquor, né? O líquor está passando ali. A aracnoide separa-se da pia mater, então tem aqui a camada mais interna, que é a pia mater. Né? Então, entre a camada aracnoide e a pia mater tem um espaço subaracnoide. Por quê? Está abaixo da dura, da aracnoide, tá? Então, sub é baixo. Abaixo da aracnoide está subaracnoide. Abaixo da dura está subdural. Então, a gente vai lembrar desse termo sub, abaixo, para a gente entender esses espaços, tá? Havendo grande comunicação entre os espaços subaracnoide do encéfalo e da medula. A pia mater é a camada mais interna, né? Que vai estar aqui aderindo intimamente à superfície do encéfalo aqui e da medula. Olha uma questão aqui pra gente. Com relação ao tecido nervoso, julgue o item. A substância branca e a substância cinzenta presentes no tecido nervoso são chamadas de meninge e envolve todo o sistema nervoso central. Não tem nada a ver. Substância cinza e branca tem a ver com a cinza tem muito corpus de neurônio e branco tem muito axônio de neurônio, que fica branco ali por causa do tecido lipídico daquele local. Então não tem nada a ver com meninge. Meninge aqui são camadas de revestimento e de proteção do sistema nervoso, ok? Então é errada a questão. Observe aqui onde eu tenho, para explicar essa substância branca e cinza, a parte do encéfalo e a parte da medula, onde eles vão estar invertidos em relação à parte interna no cérebro ser substância branca e a parte do córtex cerebral ser de substância cinzenta, tá? Diferente do que acontece tanto no bulbo quanto na medula. O bulbo, que é a última parte do tronco, tá? Ele vai estar funcionando assim como a medula, a substância branca vai estar por fora e a cinzenta vai estar aqui por dentro da medula, ok? Então, a substância branca e cinza vão compor o parênquima cerebral. Quando eu falo em parênquima, eu falo de parte funcional do órgão, que é onde vai estar os neurônios, né? A cinzenta está localizado aqui mais cheio de corpos celulares, tá? E o branco vai encontrar os prolongamentos dos axônios, que faz ligação entre diferentes áreas encefálicas e medulares. A coloração branca deve-se à presença dos lipídios da bainha de mielina, produzidas, essa bainha de mielina, gente, pelas células ali, né, chamadas de glia, células da glia. A gente vai ver isso, né, no finalzinho do sistema nervoso. A gente vai falar um pouquinho dessas células que fazem a sustentação, produção de mielina, nutrição, né, em relação aqui aos neurônios, né, vamos falar de barreira hematoencefálica. Tem muita coisa ainda para a gente discutir do sistema nervoso, porque é um assunto realmente mais complexo e que precisa de calma para a gente entender cada detalhezinho desse, tá certo? Então fica comigo no próximo bloco, que a gente vai fazer mais algumas questões e trabalhar e aprofundar esse tema. Tem muita coisa para a gente ver. Eu espero você no próximo bloco.